Incêndios em França e Portugal mantêm bombeiros em estado de alerta. Reações cautelosas de Bruxelas e Moscovo à saída do primeiro barco carregado de cereais do porto de Odessa. Mykolaiv, alvo dos bombardeamentos mais fortes desde o início da guerra, empresário ucraniano do setor dos cereais, morreu neste ataque. Pela primeira vez, a seleção feminina de futebol de Inglaterra sagra-se campeã da Europa. 56 anos depois, o país volta às grandes conquistas europeias. A onda de calor continua a dar que fazer aos bombeiros franceses. 4 feridos, um deles em estado grave, foi o balanço de um incêndio na região de Gard, contido ao final de domingo. As chamas teriam destruído pelo menos 370 hectares de pinhal. Entretanto, em Portugal continental, cerca de 1.200 profissionais combatiam às primeiras horas da madrugada 4 grandes focos de incêndio. Ainda no domingo, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou que o estado de alerta especial vermelho entrará em vigor na terça-feira nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu. De janeiro até à semana passada foram registados mais de 6.700 incêndios em Portugal. As reações à saída do primeiro navio carregado de cereais do porto ucraniano de Odessa foram cautelosas. A União Europeia diz que é um primeiro passo para atenuar a escassez alimentar global. Este é o primeiro navio comercial a deixar os portos do Mar Negro na Ucrânia desde a agressão russa não provocada a 24 de fevereiro e o consequente bloqueio das exportações de cereais e portos ucranianos. E este é um primeiro passo bem-vindo para mitigar a crise alimentar global que foi reforçada pela agressão ilegítima da Rússia e pelo bloqueio dos portos ucranianos, para além da destruição dos campos na Ucrânia pelas minas. Apesar deste primeiro passo, ambas as partes continuam a ter dúvidas sobre a implementação total do que foi acordado. Na verdade, a saída do primeiro navio é muito positiva. Uma boa oportunidade para testar a eficácia dos mecanismos que foram acordados em Istambul. Esperemos que os acordos sejam implementados por todas as partes e que o mecanismo funcione eficazmente. Os acordos prevêem a saída dos navios ucranianos dos portos e a circulação segura de navios ucranianos e russos carregados de cereais no Mar Negro. Foi um dos dias mais violentos na cidade portuária de Mykolaiv desde o início da invasão russa. Os bombardeamentos deste domingo destruíram vários edifícios na cidade, que a sul tem servido de tampão à ofensiva de Moscovo em direção a Odessa. Imagens divulgadas pelas autoridades ucranianas mostram os serviços de emergência a combater os incêndios provocados pelas explosões. Neste ataque morreu um dos homens mais ricos da Ucrânia e a mulher. Volodymyr Zelensky lamentou a morte de Oleksiy Vadatursky e a esposa Raisa, o fundador de uma das maiores empresas agrícolas do país, a Nibulon. Zelensky considerou-o um herói que durante muito tempo ajudou a garantir a segurança alimentar do mundo. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que forças de Moscou eliminaram o que chamou de 100 nacionalistas e 25 equipamentos militares nas regiões de Kherson e Mykolaiv nas últimas 24 horas. No leste da Ucrânia, em Bakhmut, um outro ataque foi captado pelas câmaras dos jornalistas. Bakhmut é uma das poucas cidades que ainda se mantém sob o controle ucraniano na região da linha da frente de Donetsk e agora está no centro da ofensiva russa nesta região da Ucrânia. Poupar gás é o lema na Alemanha. Com a aproximação do inverno e o risco de a Rússia poder fechar a torneira a qualquer momento, o governo federal apela ao contributo de todos, especialmente aos dirigentes das cidades e municípios. Em Hannover, a capital da Baixa Saxónia, por exemplo, deixou de haver água quente nos edifícios públicos. Os mais sensíveis ao frio têm de ganhar coragem para frequentarem as piscinas da cidade.
Não tomei duche. A água estava demasiado fria para mim. Estava mais fria no chuveiro do que na piscina. O luxo a que estamos habituados não é assim tão normal. A medida vai reduzir o consumo de energia em 15%, segundo o presidente da Câmara. Belitonei também quer estabelecer máximos de 20 graus de aquecimento para os edifícios públicos no inverno e 10 a 15 graus para armazéns e salas técnicas. O nosso apelo é para se poupar energia onde for possível. Será necessária para o inverno e toda a gente terá de o fazer. Por toda a Alemanha estão a ser tomadas medidas. Em Berlim, as luzes foram desligadas em 200 edifícios públicos, incluindo a Porta de Brandemburgo e a Câmara Municipal da cidade. O presidente argelino Abdelmadjid Tebboune anunciou a intenção de juntar o país ao grupo dos países BRICS, grupo que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. As declarações de Tebboune foram feitas durante um discurso televisivo transmitido no domingo. Desde a sua criação em 2011 que o grupo dos países BRICS realiza um encontro anual. A adesão ao grupo depende de várias condições económicas que, de forma ampla, a Argélia cumpre. De recordar igualmente que o país é também o maior produtor de gás natural em África. As declarações do presidente argelino sugerem a aproximação do país a Moscou e a Pequim, na sequência do apelo à cooperação lançado pelo presidente russo Vladimir Putin durante a última cimeira dos países BRICS, que teve lugar em junho passado. A Inglaterra é campeã da Europa de futebol feminino pela primeira vez na sua história. A seleção britânica derrotou a equipa da Alemanha por 2-1, já no final do prolongamento, levando ao rubro os milhares de adeptos que se encontravam no estádio do Wembley, nos subúrbios de Londres. Os ingleses não podiam estar mais contentes. Foi simplesmente fenomenal. A atmosfera ali dentro era inacreditável. Nunca experienciei nada assim. A última vez que veio para casa o futebol feminino foi proibido, por isso ver a melhoria a partir daí e ver esse apoio foi espantoso. Foi muito emocionante. No início pensávamos que a Alemanha ia ganhar porque estavam igual, depois marcámos o golo e a Inglaterra ganhou. É a coisa mais espantosa o futebol feminino até ao fim. É um pouco tarde demais, mas finalmente chegou. Agora podemos celebrar, certamente que podemos. Uma multidão de 87.192 pessoas, um recorde para qualquer campeonato europeu, assistiu ao gol de Chloe Kelly, que marcou a superioridade das leoas inglesas. É maravilhoso para o desporto feminino, não só neste país, mas em todo o mundo. Que tantas pessoas apareçam, não só para a Inglaterra, mas para ver futebol. E as mulheres jogam, é simplesmente maravilhoso ver toda a gente, homens e mulheres, a divertirem-se e a ver o resultado final. 56 anos desde a última vez que a Inglaterra ganhou um grande campeonato. E tal como em 1966, a Inglaterra venceu a Alemanha no prolongamento. Por muito que doesse sentar-me ali e ouvir 85 mil adeptos ingleses a cantar aquelas canções, foi ótimo ouvir isso para o futebol feminino. Historicamente, a Alemanha tem obviamente um número elevado de vitórias nestas finais e o Wembley é realmente especial, mas vive no Reino Unido há 15 anos, por isso não é totalmente perturbador, digamos assim. 31 de julho de 2022, uma data histórica para o futebol feminino que Inglaterra provavelmente não irá mais esquecer. É o regresso de Fernando Alonso a um bólido britânico. Depois de um McLaren, o bicampeão mundial de Fórmula 1 vai sentar-se ao volante de um Aston Martin. O piloto espanhol corre atualmente pela escuderia francesa Alpine, mas no próximo ano vai ocupar o monolugar que Sebastian Vettel vai deixar vago. Recorde-se que o tetracampeão mundial austríaco anunciou recentemente a sua retirada do circo da Fórmula 1. Fernando Alonso, atualmente com 41 anos, vai conhecer a sua sexta escuderia, depois de passar por Minardi, Renault, McLaren, Ferrari e Alpine. O piloto espanhol chegou à Fórmula 1 em 2001 e fez uma pausa em 2018 e 2019, tendo corrido com sucesso noutras categorias do desporto automóvel. A duração do contrato plurianual não foi anunciada.